Olá, meus irmãos, estamos gravando uma série de vídeos a respeito com o tema A Bíblia Não Diz. E hoje nós vamos falar de um ponto muito importante, porque em toda a minha trajetória de evangélico que tenho, eu nasci dentro de ambientes que dizia que quem capacita é Deus. E a gente cresceu ouvindo tanto isso que a gente pensava que somente orar, consagrar, jejuar, ter uma vida de oração era o suficiente para pregar, para ter conhecimento, porque se é Deus que capacita, então Ele vai me revelar todas as coisas. Então isso acontecia em ambientes que eu congreguei anteriormente na minha juventude. E infelizmente a gente vemos um descaso hoje muito grande de conhecimento da palavra de Deus dentro do meio pentecostal do qual eu faço parte. Porque o povo espiritualiza tantas coisas e esquece de estudar, de se preparar para defender a sua fé. Então eu nasci dentro de um ambiente desta natureza, que dizia que quem capacita é Deus. Mas que tipo de capacitação é essa que Deus dá? Será que é essa capacitação que você não precisa estudar para ter uma boa técnica de voz? Será que essa capacitação de você ter conhecimento bíblico, é Deus que vai te capacitar você ter conhecimento bíblico? Ou você precisa estudar? Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui, porque eu nasci dentro de um ambiente dessa forma. É por isso que hoje tem pessoas que têm aí 30, 40, 50 anos dentro de certa igreja aí e não conhecem nada de Bíblia. Por exemplo, tem pessoas que hoje congregam conosco aqui na ADMB, que é a Assembleia de Deus Ministério Batateiras, que fez parte de certa denominação também e hoje aprende aqui nos cultos de doutrina e ensinamento que nunca tinha ouvido na sua igreja quando congregava lá. Então isso foi um erro gravíssimo do meu pentecostal, porque as igrejas pentecostais focavam muito antigamente só em impor as normas e os costumes, e esquecia da doutrina bíblica, e esquecia de incentivar o povo para o ensinamento. E quando se tratava de escola bíblica, convocava o povo para a escola bíblica, como até hoje convoca, mas o ponto primordial era só ter a frequência do povo ali. Porém, conhecimento nada. Digo eu porque eu nunca aprendi nada em escola bíblica. Não porque os livros, as lições, melhor falando, não eram de alta qualidade, até porque são escritas e são traduzidas por homens formados, preparados, homens que têm conteúdo para isso. Porém, as pessoas que nos ensinavam não tinham preparo para nada. Então, eu acredito que até hoje, um professor de escola bíblica, ele tem que ter pelo menos uma formação teológica para estar trazendo ensinamento para a igreja. E hoje, em relação a ministério também, um presbitério, um evangelista, um pastor tem que ter um preparo teológico também. Caso contrário, eu acredito que não tem capacidade para exercer tal função. Por exemplo, aqui mesmo eu adotei daqui para frente agora de não levar a consagração, por exemplo, um presbítero que não tenha pelo menos, no mínimo, um básico em teologia. Evangelista tem que ter pelo menos médio em teologia, um avançado em teologia. E ao título pastoral, sem ter um bacharel em teologia, será impossível, porque tem que ter uma capacitação. E essa capacitação quem dá não é Deus. Essa capacitação somos nós que buscamos, porque Deus, ele, em certa tradução bíblica, que eu vou mostrar aqui para vocês, ele traz uma capacitação para o homem, mas não é uma capacitação de conhecimento, não é uma capacitação de uma técnica de voz. É sobre isso que eu quero falar. Porque tem muitos que usam essas palavras. Quem capacita, tem até ele. Quem capacita sou eu. Então isso aí incentivou o povo não se preocupar a estudar, como hoje. Tem pessoas que são leigas. Se chega uma pessoa e pergunta, você sabe o que é a doutrina do aniquilacionismo? Não sei o que é isso. Se você perguntar para uma pessoa pentecostal por aí afora que eu conheço, você sabe o que é pós, pré, tribulacionista, misa, tribulação, você sabe o que é isso? Não. Você sabe citar o nome do Pentateuco, quais são os livros do Pentateuco, profeta maior e profeta, não sabe. Por quê? Porque infelizmente as igrejas focam mais em impor normas e costumes, esquecem de instruir o seu povo a conhecer a palavra de Deus. Por exemplo, quantas das vezes eu via muitos pastores mesmo expor aquela expressão dizendo que a única igreja que está escrita no céu é a Assembleia de Deus. E eu levava isso para fora, porque os pastores ensinavam isso. Então é um absurdo, né? Gravíssimo. Por exemplo, de acordo com está em Hebreus capítulo 12, versículo de número 23, diz: a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão escritos no céu,
e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoado. Então eles pegavam isso, eu digo porque eu via, no púlpito da igreja ensinava, tá vendo que a única igreja que está escrita no céu é a Assembleia de Deus, então o restante é tudo igrejola, é tudo fundo de quintal. Eu via muito isso, pastores ensinando em igrejas que na minha juventude eu fui parte, como a tal da Azulzinha. Então é isso que eu quero impor para os irmãos, que é muito importante você ter conhecimento bíblico, você tem que se aprofundar, você tem que saber defender a sua fé. E onde é que está na Bíblia que Deus aperfeiçoa? Aonde é que está na Bíblia isso? Bom, para nós citarmos essa observação, é importante a gente ler 2 de Coríntios capítulo 1, versículo de número 21, tá certo? Ou melhor, 22, 21 e 22, para que a gente possamos nos embasar no que eu quero falar aqui, tá certo? Que diz assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo é o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Dá para entender alguma coisa aqui em relação ao que Deus capacita? Não. Mas se você ler esse mesmo texto de 2 de Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo 21 e 22, se você for ler esse mesmo texto em uma tradução que é conhecida de NVT, que é Bíblia Sagrada Nova Versão Transformadora, se você for ler nessa versão, vai estar assim escrito: é Deus que nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Na tradução NVT, Bíblia Sagrada Nova Versão Transformada, vai ter dessa forma. Mas essa capacitação aqui que eles impõem não está relacionado a uma capacitação de você pregar, a uma capacitação de você ter conhecimento, a uma capacitação de você ter uma boa voz, para habilidade na voz para cantar. Não é essa capacitação. Mesmo a tradução NVT trazendo essa expressão, é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo, está explicando. Não é capacitação em conhecimento, mas é uma capacitação que Deus dá para nós permanecermos firmes em Cristo. É sobre isso. Então, se a Bíblia não diz que é Deus quem capacita, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que estudar a Bíblia. Então, se nós que temos que buscar a capacitação, então qual é a atuação de Deus dentro disso aí? Porque o próprio Jesus deixou claro, já falei no vídeo aqui, examinar as Escrituras. A gente vamos ver o próprio apóstolo Paulo mandando trazer os pergaminhos, né, a capa, os pergaminhos. Nós vamos ver os homens de Deus focados no ensinamento. Nós vamos ver a própria palavra de Deus dizendo lá em Jeremias: come este rolo, ou se não me foge a memória, é em Ezequiel, que é muita informação para a nossa mente aqui agora. Mas é muito importante a gente vermos o ponto de Deus, né, tratar a respeito, né, do conhecimento. O meu povo, se não me foge a memória, está lá em Oséias, se não me foge a memória, eu acho que é em Oséias, o meu povo está indo a cativo, né, porque lhe faltou conhecimento. Então, o conhecimento é isto mesmo, é Oséias, capítulo de número, deixa me ver, 4, versículo de número 6, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então é muito importante, né? E vai falar mais aqui assim, ó: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso aqui nós sabemos, irmãos, que se trata a respeito da nação que infelizmente chegaram aí a cativeiro porque, né, não buscou conhecimento. E trazendo para os dias atuais não é tão diferente. Tem gente que fica aprisionada em muitas coisas, em muitas teorias, em muitas falácias de pessoas, porque não buscam o conhecimento. E buscar o conhecimento não está se referindo
você está ouvindo somente pessoas falar. Buscar conhecimento é você estudar, você abrir a Bíblia, você pesquisar, você fazer um curso teológico de alta confiabilidade, que eu particularmente eu já indico aqui a Academia de Pregadores para todos. Então isso é muito importante, conhecimento. Então, se Deus ele não capacita, que a capacitação é nós que temos que buscar, estudando, pesquisando. E qual é a atuação de Deus dentro disso aí? É o que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, a atuação de Deus dentro disso aí é nada mais, nada menos que aperfeiçoar. Isso é real. Deus, ele vai trazendo um aperfeiçoamento na vida daqueles que estão na obra, na vida daqueles que pregam, na vida daqueles que cantam. Deus vai trazendo o aperfeiçoamento. Porém, a capacidade é você que tem que estar buscando. A capacitação é você que tem que estar buscando. E Deus vai utilizar o teu esforço, Deus vai utilizar a tua capacitação que você está buscando e vai aperfeiçoar na atuação do dom, né, e do chamado que Ele te deu. Então é assim que funciona, que você possa ter graça aí na sua vida e se esforçar para conhecer a palavra de Deus como verdadeiramente ela é. Hoje tem muitas pessoas que a gente olha e faz vergonha nos altares, porque são pessoas desqualificadas, são pessoas despreparadas, porque fica naquela, não, se Deus me chamou, Ele vai me capacitar. Não se confunda com isso. Você é chamada de Deus, você foi chamado por Deus sim. Chamado de Deus é diferente de capacitação. Você recebe o chamado, mas você tem que se capacitar para aquela área que você está exercendo ali. Você que tem que se capacitar. Você tem um chamado para ser um bom professor de escola bíblica, você sabe que tem o desejo de ensinar, você tem que se capacitar, buscar conhecimento para poder estar sabendo o que está ensinando para o povo ali. É por isso, meus irmãos, que nós temos que ter muito cuidado. Deus, ele aperfeiçoa, mas a capacitação é você que tem que buscar, estudar, se dedicar para exercer com muita qualidade aquilo que Deus confiou a você, né? Ser um obreiro que maneja bem a palavra. E para isso acontecer, é necessário que você estude, pois infelizmente vivemos uma época hoje que muitos querem subir no altar e falar o que acham, ler um textozinho bíblico, pensa que entendeu tudo ali e fala, e tem hora que a gente fica escutando porque tem que escutar mesmo, mas às vezes é triste em saber que muitas pessoas que têm condições de estudar não estudam, não se preparam, não se esforçam e fica somente naquela coisa.